Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. E nessa joia que o Senhor nos concede para o nosso crescimento espiritual, nós nos encontramos no prólogo que corresponde aos 9 primeiros capítulos desta obra. E dentro do prólogo, estamos meditando a seção que diz respeito à fidelidade ao Senhor. Esta seção que compreende o capítulo 3, os versículos de 1 a 12. Hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 3, versículo 4. E diz assim: E acharás graça e boa compreensão aos olhos de Deus e do homem. O que esta palavra está falando para nós, meus irmãos e irmãs, é que um dos frutos do ouvir a voz do Senhor, do ouvir os mandamentos do Pai, da Mãe, do Mestre, de quem procura nos direcionar no caminho de Deus, um dos frutos, além de a misericórdia e a verdade não nos abandonarem, não perdermos de vista a misericórdia e a verdade, nós ouvíamos isto ontem no versículo 3, além de ser uma promessa, é um imperativo, se trata de uma ordem, uma postura que o discípulo deve assumir, ter sempre a misericórdia e a bondade diante dos olhos. Aqui também a palavra de Deus está mostrando para nós a consequência desse ouvir a voz de quem nos instrui no caminho do Senhor. Às vezes esta instrução parte do próprio Deus, diretamente do próprio Deus, e às vezes parte das pessoas que nos amam, das pessoas que querem nos levar para o caminho do Senhor. Consequência é: acharás graça e boa compreensão aos olhos de Deus e do homem. Achar graça e achar boa compreensão. O Senhor nos concede graça. Nós nos tornamos ao mesmo tempo também agradáveis a Deus. Lembremos-nos da palavra do anjo Gabriel à Virgem Maria quando aparece para ela, que realiza a saudação: Ave, cheia de graça, plena de graça, o Senhor está contigo. Maria fica perturbada e o anjo prossegue: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Com esta palavra, o anjo está dizendo: és agradável a Deus. Deus olhou para ti, se afeiçoou. Deus olha para ti e se entretém. Deus olha para ti e se delicia da bondade que Ele mesmo infundiu em ti, da graça que Ele mesmo concedeu a ti. Pois bem, nós sabemos que a Virgem Maria é plena de graça, é repleta da graça. Ninguém mais na face da terra é tão cheio da graça quanto o foi a Virgem Maria. Ela é, como diz Santo Afonso, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort, Deus juntou todas as águas e fez o mar, Deus criou todas as graças e fez Maria. Porém, o que a palavra de Deus nos mostra, principalmente lá no primeiro capítulo da carta aos Efésios, é que Deus nos predestinou desde antes da criação para que nós também sejamos santos, para que nós possamos ser repletos da graça divina. Deus nos predestinou para sermos agradáveis a Ele. Então, aquilo que Deus realizou em Maria, Deus não quer terminar em Maria. A vontade de Deus é que nós também sejamos repletos da sua graça.
E para isso é necessário ouvir, começa por ouvir, começa por não se esquecer, não ser um desmemoriado em relação aos mandamentos, às instruções do Senhor. Para isso é necessário estar sempre com o coração disposto à obediência da fé. E lembremos-nos, já meditamos em outra ocasião, que ninguém é para nós modelo de obediência da fé, senão a Virgem Maria. O nosso pai Abraão, que é reconhecidamente o pai da fé, que é louvado por isso, e a Virgem Maria, que é, por excelência, a pessoa que viveu a obediência da fé. Pois bem, o que Deus quer de nós não é que nós simplesmente contemplemos a Virgem Maria e fiquemos admirados e agradecidos e louvar a Deus. Olha quantas maravilhas Deus fez na vida da Virgem Maria. Ao que Deus preservou, para qual missão Deus preservou Maria sem a mancha do pecado original, e que nós olhemos e nos admiremos. Quantas obras maravilhosas, a obra por excelência Deus realizou na vida da Virgem Maria. Deus não quer que seja somente isso. Deus quer que nós olhemos, que nós imitemos as virtudes que ela viveu aqui na terra e que nós tenhamos a consciência. Deus nos destina à sua graça maravilhosa. Inclusive, Maria é o que é porque tem em vista, porque Deus teve em vista a nossa salvação e a nossa comunhão com Ele. Deus predestinou Maria a ser a mãe do Senhor. Deus predestinou Maria a ser concebida sem a mancha do pecado original, a preservá-la do pecado, a preservá-la na virgindade, na integridade do seu ser, para a nossa salvação, porque ela seria o canal, o instrumento pelo qual, e foi de fato, o canal, o instrumento pelo qual Deus nos trouxe o seu Filho amado. O Imaculado, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro imolado por nós. Então, meus irmãos, se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós acharemos graça e boa compreensão aos olhos de Deus e do homem. Aos olhos de Deus e do homem. Deus sempre olhará para nós e se afeiçoará de nós. E os homens também. Os homens nos respeitarão, os homens nos terão em boa conta, os homens olharão para nós de modo que eles enxergarão, ainda que eles não saibam identificar, mas eles enxergarão algo a mais, algo de Deus, ainda que eles não saibam conceituar e definir que este algo a mais que eles veem é da parte de Deus. Mas os homens irão querer, eles desejarão, cada vez mais é óbvio, aqueles que se sentirem atraídos pela graça, cada vez mais quererem gozar da nossa presença, da nossa amizade, irão querer usufruir dos nossos conselhos, irão querer fazer obras conosco, trabalhar conosco, e se sentirão leves, tranquilos e em paz com isso, à medida em que nós transparecermos Deus. E observemos, não se trata do nosso objetivo isso, esse não é o nosso objetivo, isso deve sempre soar para nós como consequência. Não deve ser jamais o nosso objetivo querer fazer as coisas para atrair o agrado dos homens, para tirar daí algum benefício para nós. De modo algum. Não deve ser nosso objetivo querer ser olhado, observado, admirado pelos homens, para que deste modo os homens nos louvem, nos engrandeçam, encontrem em nós a sua realização, até porque isso é impossível. Nós somos incapazes de nos bastarmos a nós mesmos, quanto mais aos outros. E não deve ser essa a nossa meta. Mas deve ser a seguinte, aquilo que Jesus fala no Evangelho segundo São Mateus, no Sermão da Montanha, quando ele diz assim para nós, quando ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, em Mateus capítulo 5, versículo 16,
Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. É exatamente isso. A meta deve ser sempre fazer com que os homens se aproximem de Deus, encontrem a Deus. É por isso que lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando falava da primeira comunidade dos cristãos, o último versículo do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 47, diz assim: louvavam a Deus, a multidão dos fiéis, né? Louvavam a Deus, essas multidões dos fiéis, louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Nunca jamais para atrair a atenção a nós. Nunca jamais para fazer aquilo que Jesus mesmo condena em nós. No mesmo Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, quando Jesus diz assim, quando ele fala para nós para não fazermos as nossas obras diante dos homens, guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Mateus 6, versículo 1. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Então, as nossas obras precisam ser realizadas. Não só as nossas obras, mas o nosso modo de ser, o nosso modo de proceder, nosso modo de viver, de modo que atraia o olhar dos homens, mas não para ser fixado em nós, mas em Deus. Nós gozaremos de graça e de boa compreensão aos olhos de Deus, do homem, aos olhos de Deus e da humanidade. Quantas pessoas de Deus que nós encontramos, que fazem parte da nossa vida e que é exatamente assim. Às vezes até as pessoas com as quais o homem de Deus, a mulher de Deus lida, não são pessoas que frequentam a igreja, não são pessoas que talvez levem uma vida, uma prática religiosa. Mas elas sabem, por algum motivo que talvez até elas nem saibam explicar, elas gostam de lidar, elas se sentem bem em lidar com o homem de Deus, com a mulher de Deus. No seu ambiente de trabalho, elas se sentem seguras de poder partilhar, de poder trabalhar com aquela pessoa, elas se sentem em paz, elas se sentem à vontade. Algo de Deus, algo sobre Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus transmite para aquela pessoa. Ainda que não passe o dia fazendo uma pregação, ainda que não passe o dia fazendo uma reflexão para os seus colegas de trabalho, mas o seu proceder já testemunha. E é uma pessoa confiável. E se trata de uma pessoa que transmite paz, tranquilidade. Se trata de uma pessoa que transmite serenidade. Que o Senhor nos ajude a ouvirmos a sua voz e a gozarmos de graça, primeiro diante dos olhos dele, mas também aos olhos dos homens para atrairmos os homens a Deus. Que a meta nunca seja parar o olhar dos homens em nós, mas que os homens possam enxergar Deus em nós. E que para isso eles se tornem também nossos amigos, nossos irmãos. Que para isso eles se tornem também nossos companheiros de caminhada rumo a Deus. Que o Senhor assim nos ajude e que faça de nós instrumentos da sua paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.